Muito bom dia, irmãos e irmãs. Cumprimento vocês com a doce paz do Senhor Jesus, dando prosseguimento ao nosso tema, a ética cristã e os 10 mandamentos, com a lição hoje de número 7, cujo tema é a palavra fora do lugar. Nós vamos nos basear como textos básicos da nossa lição de hoje em Êxodo 20, 16, Êxodo 23, 1, Levíticos 19, 11 e 16 e Deuteronômio 5, versículo 20. Essa lição, eu tenho certeza, vai nos trazer muito enriquecimento quanto ao tema do 9º mandamento. Não dirás falso testemunho. E esse é exatamente o nosso versículo chave, que se encontra em Êxodo 20, 16. Não dirás falso testemunho. E nós vamos te convidar a orar, como nós fazemos todas as vezes, para que Deus nos abençoe, nos oriente, nos dê discernimento sobre a sua palavra nesse momento. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua direção em tudo que nós estamos realizando, porque sem ela, Senhor, nós não daríamos conta de fazer todos esses estudos que temos feito durante todos esses domingos. Abençoe cada irmão que vai ver este estudo em dias diferentes, em horários diferentes, para que eles possam também ser edificados a qualquer momento, em qualquer lugar que eles estiverem, para que a palavra do Senhor chegue aos corações e fale com cada um de acordo com a tua vontade. Abençoa-nos, ó Deus, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos então te convidar a lermos os textos básicos. São vários, mas são pequenos textos que vão fazer parte da nossa reflexão. E hoje, com esse tema, a palavra fora do lugar, nós estamos contemplando o 9º mandamento e vamos ver a necessidade de guardar a verdade, abstendo-se da mentira. Os textos básicos, então, eu vou projetar para vocês, para que vocês nos acompanhem na leitura. Não dirás falso testemunho, nosso versículo-chave, que se encontra em Êxodo 20, 16. Não faça declarações falsas e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Êxodo 23, 1. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Levítico 19, 11. Não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, versículo 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Deuteronômio 5, 20, aí então na repetição dos 10 mandamentos. E, mais uma vez, versículo-chave se encontra em Êxodo 20, 16. Não dirás falso testemunho. Esse tema é maravilhoso e nós vamos entender que esse mandamento, ele vai falar de crimes contra a honra. Então, para isso, em primeiro lugar, eu preciso entender o que vem a ser honra. Honra é um conjunto de características físicas, morais e intelectuais de um ser humano que promovem a sua autoestima e o fazem merecedor de respeito perante a sociedade. Dado o seu conceito amplo e abstrato,
os estudiosos de direito a subdividem em honra objetiva e honra subjetiva. Mas não é difícil de entender. A honra objetiva diz respeito ao julgamento feito pela sociedade sobre o indivíduo, ou seja, trata-se de uma visão externa sobre as qualidades da pessoa. Assim, está relacionada à reputação de alguém. E os tipos penais da calúnia e da difamação violam a honra objetiva, pois atribui-se a outrem a prática de um fato previsto como crime ou um fato ofensivo à sua reputação. Quando for um fato previsto como crime, trata-se da calúnia, e um fato ofensivo à sua reputação, trata-se da difamação. A honra subjetiva corresponde ao julgamento que o indivíduo faz sobre si mesmo. Trata-se do próprio sentimento que cada um possui sobre suas qualidades físicas, psíquicas e morais. E aqui está relacionada à autoestima. O tipo penal da injúria viola a honra subjetiva, uma vez que, nesse caso, há imputação de um atributo negativo a alguém, ainda que não seja necessariamente um crime. Nós vamos entender melhor no decorrer da lição. Mas, como nós mencionamos, o Código Penal prevê 3 condutas violadoras da honra e que, por isso, são tipificadas como crime. Olha, a violação dessas condutas é crime. E nós já mencionamos assim, superficialmente, agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, as 3 condutas são calúnia, baseada no artigo 138, difamação, artigo 139, e injúria, artigo 140. Então, artigo 138, 139, 140 do Código Penal. Vamos entender, então, como é cada uma delas. Eu falei ainda há pouco que caluniar significa atribuir a alguém pública e falsamente a prática de um fato específico e definido como crime. Então, eu estou caluniando alguém quando eu atribuo àquela pessoa publicamente, mas de maneira falsa, a prática de um fato que é considerado crime. Difamar consiste em atribuir a alguém um fato que ofende a sua reputação perante a sociedade, assim como ocorre na calúnia. Porém, na difamação, o fato imposto não está previsto na lei como crime. Eu estou levantando um falso contra a pessoa, mas esse falso não é necessariamente um crime. Já a injúria, que é a terceira conduta, consiste na atribuição de qualidades negativas à pessoa, ofendendo a sua dignidade ou decoro. É atribuir a alguém a qualidade negativa, não importa se falsa ou verdadeira, e em outros termos, trata-se do insulto, do ato de falar mal, abalando o conceito que a vítima possui de si própria. A injúria, esse xingamento, ele pode ser cometido de forma verbal, escrita ou até mesmo física. A injúria física tem pena maior e caracteriza-se quando o meio utilizado for considerado aviltante, isto é, humilhante, por exemplo, um tapa no rosto. Isso pode ser considerado uma injúria física. Se o xingamento for fundamentado em elementos extraídos da raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de idoso ou deficiente, o crime será chamado de injúria discriminatória. Está previsto no artigo 140 do Código Penal, no parágrafo 3º. Então, não é simplesmente um tema que nós vamos falar aqui de ser pecado. É pecado e é também criminoso, é considerado um crime, uma transgressão da lei. E nós vamos ver que o falso testemunho é condenado pelas leis da sociedade e pela lei de Deus. Então, o nono mandamento tem como alvo principal proteger a honra de alguém, o que é fundamental para a convivência social de qualquer comunidade ou nação. Ninguém quer ver a sua reputação ou o seu bom nome, ou o bom nome da sua família sendo atingido. Todos nós zelamos por isso. Aliás, Salomão já nos ensinou que mais vale um bom nome do que
riquezas. Na verdade, o nosso nome, muitas vezes, é tudo que nós temos, né? E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Você vai encontrar isso em Provérbios 22, no versículo 1. Devido à sua sensibilidade, a honra precisa, então, de proteção. Então, o que vem a ser o falso testemunho? O falso testemunho é, então, como nós elucidamos aí, né, anteriormente, baseado até mesmo no Código Penal brasileiro, né, que considera a calúnia, a difamação e a injúria como atos de falso testemunho e crimes contra a honra. Essa questão da transgressão do 9º mandamento, não dirás falso testemunho, em tempos atuais de fake news ou de grande possibilidade de divulgação de notícias, podem trazer consequências gravíssimas sobre a vida de uma pessoa, né? Quantas são condenadas ou absolvidas por um falso testemunho? E quantas morrem por causa disso? Quantas têm o nome manchado por uma palavra enganosa ou mentirosa? Basta você pensar um pouco nas desgraças que o falso testemunho traz para se certificar da razão dele ter o seu lugar nos 10 mandamentos e ser considerado crime pela justiça dos homens. O problema da mentira é tão antigo quanto a história da humanidade, nós sabemos disso, né? Em Gênesis 3, a Bíblia registra a primeira mentira, né? Foi quando Eva foi enganada pelas palavras da serpente, que alterou uma declaração do Senhor Deus, né? E quando o tentador diz não exatamente onde Deus disse sim. O Senhor disse que se eles comessem do fruto da árvore proibida, eles certamente morreriam. E a serpente disse à mulher que é certo que não morreriam. Sendo assim, inverter o que Deus diz é mentira, né? E para Calvino, a essência do falso testemunho consiste em que Deus, que é a verdade, abomina a mentira. E entre nós deve a verdade ser cultivada sem dissimulação. Portanto, não prejudiquemos o nome de alguém com calúnias e incriminações falsas ou pela mentira. O agravemos em seu patrimônio. Enfim, não façamos mal a quem quer que seja pelo desenfreamento da maledicência e da mordacidade, do prazer em se falar mal. A essa proibição está ligada a injunção a que emprestemos a cada um, até onde é viável, fiel assistência em afirmar-se a verdade, para que se proteja a integridade tanto do seu nome quanto de suas coisas. Essas são palavras atribuídas a Calvino em As Institutas. E a literatura poética é riquíssima em comentários sobre as inverdades e infidelidades maliciosas e prejudiciais contra o próximo. E na Bíblia nós vamos ver vários exemplos de onde que a mentira levou determinados personagens bíblicos e como pagaram alto preço por ela. E outros que pagaram alto preço por mentiras que foram ditas a seu respeito. Então a Bíblia diz que o mentiroso é uma pessoa que difama, está lá em Provérbios 10, 18. Outra consequência trágica da mentira é que o mentiroso destrói o próximo. Nós conhecemos aí na mídia recente casos, né, de que foram imputadas a determinadas pessoas fatos que elas de fato não cometeram. Uma palavra irresponsável, uma palavra sem prova, levou às vezes toda uma sociedade a condenar alguém antes mesmo dessa pessoa ser julgada. Nós vemos casos até que são colocados fogo nas casas das pessoas acusadas e depois se descobre que elas foram acusadas falsamente. Isso é gravíssimo, né? Então, nós temos que estudar sobre esse tema. É inadmissível, né, um cristão mentiroso contumaz. Inadmissível, inaceitável. Podemos algumas vezes cair nesses erros, mas temos que nos arrepender e realmente levar uma vida que a nossa palavra tenha credibilidade. Então, o problema da mentira branca e da necessária, entre aspas, nós vamos ver agora neste próximo item.
Embora a verdade esteja entre os valores humanos mais elevados, né, e mais buscados, nem sempre se faz opção por ela. Alguns chegam até mesmo a afirmar que para se conseguir determinadas coisas é necessário mentir, ou então não posso falar toda a verdade. Mas tem uma história muito triste no livro de Atos, que é a história de Ananias e Safira, e nós vimos quanto Deus leva a sério essa questão da mentira na dispensação da igreja, como eles mentiram a respeito de um determinado assunto, que eles poderiam ter dito a verdade. Né? Se você quiser ler lá Atos 5, de 1 a 11, você vai encontrar essa história em detalhes. Entretanto, é muito necessário se fazer a diferença entre mentir e omitir. Um exemplo clássico está em 1 Samuel 16, de 1 a 13. O Senhor disse a Samuel que acabasse com as lamentações pelo afastamento de Saul do trono israelita. Quando Deus disse a Samuel que ele tinha rejeitado Davi como rei, Samuel ficou extremamente sensibilizado. Né? E Deus falou, olha, vamos parar com esse chororô e você vai lá para Belém para que você unja o sucessor de Saul. Mas Saul era vingativo e tornava perigosa a missão do profeta. Era por isso conveniente para Samuel, né, dizer que ele ia a Belém sacrificar ao Senhor e não acrescentar que iria também ungir o novo rei de Israel. E segundo o novo comentário da Bíblia, justifica-se plenamente essa atitude, pois nada impede a que se oculte uma primeira intenção anunciando apenas a segunda. Então isso aqui não é o caso de mentir. Ele omitiu, na verdade, o que ele iria fazer também, né, que seria ungir um novo rei. O que dizermos de João 16, 12? Tenho ainda, palavras de Jesus, muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Aqui Jesus está afirmando que ele tem algo para ser dito, mas que será anunciado depois, na pessoa do Espírito Santo. Nesse caso, a verdade não é omitida, mas adiada, vai ser dita depois. Agora nós temos um pensamento de Dietrich Bonhoeffer que diz o seguinte: a verdade não pode ser dita em qualquer lugar, a qualquer hora e para qualquer pessoa de igual maneira. Olha que sabedoria. Ao dizer a plena verdade, o médico pode provocar a morte imediata de um paciente sensível. Então, dentro disso, nós podemos nos perguntar: podemos e devemos informar tudo a um paciente terminal? Ou devemos informar somente o necessário? Então, é uma questão de racionalidade, de sabedoria, de discernimento para saber a hora, o momento e para quem dizermos a verdade. Aí vem a nossa mente, a nossa lembrança, né? O famoso jeitinho brasileiro. Eu coloco essa expressão entre aspas, porque ele é muito conhecido. Infelizmente, a corrupção no nosso país é institucionalizada. De pequenas prefeituras até o alto escalão do governo federal, há muita sujeira e irregularidade. Nós temos visto provas disso todos os dias nos nossos telejornais, nas nossas mídias. Todo mundo sabe disso. Os filhos de Deus estão em Cristo, mas também estão aqui no Brasil. O que fazer? Não temos uma receita pronta, mas podemos lembrar o significado básico da palavra cúmplice, que é a pessoa que colabora ou participa com outrem de algum fato. É o perigo das meias verdades. Sabemos que o jeitinho brasileiro é um problema cultural, o que não significa que seja correto, mas um constante desafio para nós e nossos filhos. Não é simples, é muito profundo este tema, né, de se falar a verdade. E nós vemos exemplos assim dos mais simplórios até os mais profundos, né, da necessidade de se falar a verdade com sabedoria. O nosso terceiro item traz para nós o problema da maledicência. Quem é que não conhece esse problema? Né? O apóstolo Paulo vê a mentira como traço autêntico de alguém que ainda não conheceu Jesus, que ele chama de velho homem. E o novo homem, ele não deve mentir, uma vez que ele se despiu para sempre do velho homem. João vai mais longe ainda e afirma que todo aquele que disser amo a Deus e odeia o seu irmão, ele é mentiroso. Está lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 20. A conhecida regra continua valendo hoje.
Antes de falar qualquer coisa sobre uma pessoa, nós vamos levantar 3 perguntas básicas. Aquilo que nós vamos mencionar deve passar pelas 3 peneiras. Vocês já ouviram falar a respeito delas? Eu vou repetir aqui para vocês. Primeira, é verdade o que eu vou contar? Segunda, é necessário mesmo mencionar isso? Terceiro, é edificante? Vai trazer enriquecimento espiritual para quem está ouvindo, para a pessoa de quem eu vou falar? Nós temos que tentar responder honestamente a essas 3 questões de ouro antes de passar algo para a frente. Segure sua língua um pouquinho mais, senão eu posso estar fazendo maledicência, dizendo mal de alguém. Muitas vezes as pessoas dizem, né, a respeito dessas 3 peneiras, não sei se é verdade, eu vou vender pelo preço que eu comprei. Então, se eu não sei se é verdade, pelo amor de Deus, por que eu tenho que passar adiante? Pois a língua, a nossa língua, segundo Tiago 3,6, ela tem o poder de pôr em chamas toda uma existência humana. É o que eu acabei de dizer lá atrás. Muitas vezes a pessoa perde a própria vida por causa de algo dito com falsidade, com mentira. Outro cuidado que se deve ter é com o que se lê. Nós também somos facilmente ludibriados pelas fake news. Elas são feitas de uma maneira muito caprichada, digamos assim, muito bem elaborada, de maneira a nos iludir. Então, hoje, na facilidade que nós temos de tanta informação, nós precisamos pedir a Deus também discernimento, se não estamos lendo mentiras e passando para frente, divulgando aquilo como se fosse uma verdade. Lembre-se, a mídia, que é a TV, rádio, jornais, revistas, internet, etc., informa fatos, interpreta fatos e inventa fatos. Então, não é porque a revista tal, que é muito conceituada, ou certo telejornal diz tal notícia, que ela pode ser tomada como verídica. Constantemente se lê nos jornais e nas revistas cartas de leitores negando certas afirmações que foram feitas acerca deles ou de outros. Então, irmãos, é necessário discernimento espiritual para nós tomarmos conhecimento de determinadas coisas e não passarmos adiante se realmente aquilo não for verdade. E nós precisamos muito da bênção do Espírito Santo de Deus para nos conceder essa capacidade de discernir. E na dúvida, não repasse. Na dúvida, não passe adiante o que você recebe como verdade, se aquilo realmente não está confirmado como verdade. E nós vamos ver, então, que as nossas reflexões de hoje podem nos levar a algumas conclusões, né? Nós podemos ver que essa maledicência é um problema tão antigo quanto a própria humanidade também. E ela destrói amizades, ela destrói casamentos, ela destrói famílias, né? O fato de estarmos maldizendo alguém com coisas que não são reais. Muitas vezes os fatos até são verdadeiros, mas a maneira de passar vai atingir a honra de alguém de uma forma desnecessária e de uma forma fatal. Então, queridos, nós precisamos de pensar, né, sinceramente, na frase de Stanley Jones, que vai nos levar a refletir muito. Tome cuidado com as meias verdades. Você pode ter se apropriado exatamente da metade falsa. Olha que frase interessante, né? E pensarmos que a nossa língua tem o poder realmente de pôr em chamas toda a carreira da existência humana. Talvez para uma pessoa, para duas, para um grupo, para uma igreja, vai significar o fim com aquilo que a nossa língua pronuncia. E especialmente se nós estamos pronunciando falsidade, um falso testemunho. Tudo que se diz deve ser verdade, mas nem tudo que é verdade deve ser dito. Preste atenção. Tem pessoas que se gabam de serem verdadeiras, sinceras e cometem verdadeiros sincericídios, né, que são aquelas verdades que não precisavam ser ditas, que vão trazer mais prejuízo do que ganho na vida de alguém. Então, queridos, nós estamos encerrando assim a nossa lição
sobre o mandamento: não dirás falso testemunho. Façamos com que a nossa palavra seja agradável, temperada com sal, uma palavra de credibilidade nesse mundo onde tão poucas pessoas estão tendo credibilidade. Nós estamos aí na época, né, dos influencers. Quem são esses influencers digitais? Quem são essas pessoas? Que credibilidade elas têm para influenciar tanto a vida de alguém? É necessário discernimento, é necessário julgamento do que está se lendo, do que está sendo dito. Quantas vezes nós recebemos aí, né, por nossas mídias sociais, a receita de alguma coisa dada como certa, como verdadeira, uma receita de uma fórmula para limpar uma casa, por exemplo, você vai fazer, dá tudo errado, não confere, não é bem daquele jeito, né? Isso para dar um exemplo muito superficial. Mas quantas vezes as pessoas tomam para si palavras de alguém para nortear sua própria vida e acabam fazendo coisas horríveis. Nós sabemos aí de sites que têm estimulado nossos filhos adolescentes, né, ao suicídio, à automutilação, por falsidades que têm sido propagadas e exigidas deles. Então, realmente é um assunto seríssimo. E a palavra de Deus, né, tanto tempo atrás, já nos prevenia que não devemos dar falso testemunho. Não devemos caluniar, não devemos injuriar, não devemos difamar. Que o nosso Deus nos abençoe, nos dê uma excelente semana. No próximo domingo, nós teremos, se Deus nos permitir, o 10º mandamento: não cobiçarás. Não perca aqui, curte o nosso canal, dê a sua opinião, compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas também sejam abençoadas. Nós te desejamos uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.